Opa, deu uma panezinha aí, tá? Já voltamos novamente, tá bom? Então, essa será a dinâmica nossa, tá bom? Hoje. Então, se você quer aprender um pouco mais da palavra do Senhor, entre lá ali na nossa página no YouTube, tá bom? Ao entrar lá, você vai observar lá que nós temos vários estudos que podem aí agregar conhecimento para a sua vida, tá bom? Sem mais demora, vamos continuar falando sobre angelologia, tá bom? Guarda essa expressão, é muito comum pregadores, professores, tá bom, pastores e todos os demais dizer angiologia. Angiologia é um ramo que trata da saúde, tá bom? Vai tratar de questões de saúde. Angelologia vai tratar dos anjos, tá bom? Abra a Bíblia, por favor, na carta que aí o escritor inspirado escreveu aos Hebreus, o capítulo de número 1, o versículo de número 14, tá bom? Nós vamos começar aí... Tá funcionando, tá funcionando. É porque caiu, agora voltou. Então nós vamos falar um pouco sobre essa questão, tá bom? Abra sua Bíblia, por favor, tá? Em nome de Jesus Cristo, abra sua Bíblia aí, ou melhor dizendo, né, na carta que um autor inspirado escreveu aos Hebreus no capítulo de número 1, tá bom? Quero mandar um abraço aqui já. Chegou aí conosco a irmã Maria de Oliveira. Deus abençoe, serva de Deus, tá bom? Que Deus abençoe vocês aí para a glória do nosso eterno, tá bom? Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. É para estar com você, tá bom? E respectiva polícia, militar e civil, além da força. Então nós estamos aí, tá bom? Juntos para a glória de Deus. Bom, vamos ler o texto? Abra sua Bíblia, por favor. Carta aos Hebreus, capítulo número 1, versículo de Carlos Neto, Deus abençoe. Tatiane Vasconcelos, é a minha esposa. Um abraço, tá bom? Deus abençoe grandemente, tá bom? Você aí que vai acompanhar a nossa live, vai deixando as suas perguntas, tá bom? Que na medida do possível, assim que finalizar a aula, eu vou tentar responder, tá bom? O máximo de perguntas possível, tá bom? Você tem dúvida? Coloca aí embaixo, tá bom? Compartilha aí o vídeo com alguém, tá bom? Hebreus capítulo de número 1, versículo número 14 diz assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Observe. Então, o que são os anjos? Os anjos são espíritos ministradores que são enviados por Deus para, de fato, trabalhar ao favor de nós outros que vamos aí herdar a salvação. Então, observe aqui uma definição para os anjos. Espíritos ministradores, mensageiros, que vêm, de fato, trabalhar em favor de nós outros. Bom, falei na outra aula, ressalto, tá bom? Me perdoe a redundância, observe. Eles são enviados por Deus. Os homens não têm autoridade para mandar nos anjos, tá bom? E se mandar, eles não obedecem. Em nenhum lugar da Escritura você encontra aí os anjos, tá bom? Recebendo ordem de homens e cumprindo. Até Jesus, quando estava no Monte Jesus, quando os soldados vieram pegá-lo, Pedro sacou a espada. Isso está em Mateus capítulo de número 26, tá bom? Os versículos 52 e 53, Jesus disse: se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e ele mandaria. Ó, Jesus, Deus homem Deus, não usou, tá bom? Da autoridade que tinha para mandar nos anjos. E aí hoje um monte de gente que aí querendo mandar nos anjos, tá? Eles não têm essa autoridade, tá? Pode até mandar, mas os anjos não obedecem essa turma não, tá bom? Os anjos obedecem somente ao Deus Pai e ao Deus Filho, tá bom? Os anjos obedecem ao Deus Todo-Poderoso, aí sim os anjos vão obedecer, tá bom? Aí se você quiser mais informações sobre, tá bom, os nossos trabalhos aí, tá bom, os nossos vídeos, você acessa, tá bom, esse link aí no YouTube que apareceu agora nos comentários, tá bom? E você vai aí receber bastante conhecimento para a glória do Senhor Jesus. Pedro dos Santos, um abraço, tá bom? Deus abençoe o senhor, pastor. Um abraço, tá bom? Então vamos lá. Vamos trabalhar então a natureza dos anjos. A primeira característica, ou uma delas que faz parte da natureza dos anjos, é que eles são seres espirituais. Foi isso que nós lemos em Hebreus 1,14. Não são eles todos espíritos ministradores? Então os anjos são seres espirituais. Isso é uma característica da natureza dos anjos. Espiritualidade, tá bom? É por isso que você observa na Escritura que os anjos aparecem, somem com maior rapidez. Ele vem basicamente nos céus, e a Bíblia não mostra, né?
alguns deles tendo asas, tá? Somente os serafins, os querubins, tá bom? Os seres viventes, que também é uma classe de anjos, todo mensageiro é um anjo. Aí sim nós temos esses anjos com asas. Os demais anjos você não encontra ele com asa, com exceção daqueles que aparecem no livro do Apocalipse, alguns aparecem com asa. Mas a maioria dos anjos que aparecem nos evangelhos, aparecem no livro de Atos dos Apóstolos, em nenhum momento vieram eles com asa batendo, nada a ver. Então eles vêm nos ares, por quê? Como são seres espirituais, sendo seres espirituais, eles não estão sujeitos à lei da gravidade, não estando sujeitos à lei da gravidade, pode transitar terra e céu rapidamente, não são onipresentes, tá bom? Não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas pode transitar com muita facilidade. Então eles são seres espirituais. Referência para isso, Hebreus 1:14, tá bom? Além de serem espirituais, mais uma característica dos anjos é que eles são criaturas, tá bom? Um abraço pro Flávio Simões, que está me assistindo. Deus abençoe, meu filho. Um grande abraço para você, tá bom? Outra característica é que eles são criaturas. Nós podemos ver isso no livro do Jó, capítulo de número 38. Abra a palavra de Deus comigo, por favor, em Jó, capítulo de número 38, criaturas. Observe o texto da Sagrada Escritura. Diz assim, tá bom? É uma aula, muita informação bíblica. Nós vamos ler bastante para que você possa, de fato, tomar conhecimento, tá bom? Aqui. Vamos lá. Jó capítulo número 38, dos versículos 4 a 7, diz assim: Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me que tem entendimento. Quem lhe expôs a medida, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre em quem estão fundadas suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus. Esses filhos de Deus aqui, e as estrelas da alva aqui, é uma figura de linguagem para anjos, tá bom? Então, às vezes, nem sempre, quando na escritura aparece a expressão filhos de Deus, Benah Elohim, texto hebraico, tá bom? A expressão hebraica, Benah Elohim, está falando de anjos. Nem sempre, tá bom? Mas, nesse contexto aqui, está falando de anjos. E também, quando a palavra estrela aparece, em alguns textos, é só observar o contexto, você vai entender que nós estamos falando de anjos, quando fala de estrela. Por exemplo, no Apocalipse capítulo de número 12, a partir do versículo número 3, 4, 5, você vai observar que lá tem um relato interessante. Diz que tinha um dragão, e o dragão com a sua cauda arrastava uma terça parte das estrelas do céu. Tá bom? Dentro daquele contexto, estrela significa anjo. Dragão aponta para Satanás, cauda significa engano. Então, o dragão, o diabo, com seu engano, arrastou uma terça parte das estrelas dos anjos, tá bom? Aqui, basicamente, para a terra, tá bom? Então, observe aí que, de fato, eles podem receber essa nomenclatura de estrela e não ser uma estrela como você observa. Pode ser, aí, às vezes, pode ser um anjo, tá bom? Ou mais anjos, quando se refere no plural. Tá bom? Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, de número 148. Livro dos Salmos, de número 148. E eu vou ler um texto para você aqui que diz assim. Olha só que interessante esse texto. Verso 1 a seguir. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai nas alturas, louvai todos os seus anjos, louvai todas as suas legiões celestes, louvai todas as estrelas reluzentes, louvai os céus dos céus, as águas que estão acima do firmamento, louve o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Observe que dentro do criados está também os anjos aí, tá bom? Então os anjos são criaturas, foram criados por Deus, natureza dos anjos, são espirituais, tá bom? E mais uma característica dos anjos. Acompanhe comigo, por favor, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o nosso irmão Lucas, capítulo de número 20, versículos 34 a 36, nós temos aqui que os anjos são imortais. Imortais, tá bom? Um abraço para o Toniel, um abraço, Davi Murray, meu querido. Um grande abraço para você. Um abraço a Yasmin, entrou ali, tá bom? Deus abençoe a todos que estão nessa live, tá bom? E eu vou falando os nomes à medida que vai aparecendo aqui, para a glória do Senhor
Jesus. Tá bom, meus irmãos? Continue conosco. Então, natureza dos anjos. Vamos lá. Os anjos são seres espirituais, os anjos são criaturas e os anjos são imortais, tá bom? Os anjos não são eternos. Eles foram eternizados, assim como nós também seremos eternizáveis, tá bom? Não somos eternos. Nós nos tornamos eternizados por quê? Porque de fato assim nós nos tornamos. Porque o que é alguém eterno? Eterno é alguém que não tem começo e também não tem fim. Esse atributo só pode ser atribuído a quem é Deus. Porque Deus não tem começo e não tem fim. Tudo que tem começo, basicamente, claro, não é eterno. Então nós tivemos um começo. Os anjos também tiveram um começo, foram criados, tá bom? Então daí são seres imortais que se eternizaram, tá bom? Que Deus assim os eternizou. Mas eles não são eternos, tá bom? Porque eles tiveram um começo, assim como nós também tivemos um começo, porque assim fomos criados, tá bom? Então, vamos ler então Lucas capítulo de número 20, versículos 34 a 36. Daqui a pouco falarei sobre os demônios, tá bom? Já falarei sobre os demônios. Um abraço aqui para minha querida irmã Lidiane, um abraço, Deus abençoe, tá bom? Um grande abraço aí, em nome de Jesus Cristo. Lucas capítulo de número 20, versículos 34 a 36. Acompanhe comigo aí. Então lhes acrescentou: os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento, mas os que são havidos por digno de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam e nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Observe que aqui o texto deixa claro que eles não podem mais morrer, sendo filhos da ressurreição. Então, mais uma característica da natureza dos anjos. Qual que é? Imortalidade, espiritualidade, criaturas e são seres imortais, tá bom? Os anjos também são seres pessoais, tá bom? Os anjos não são uma força impessoal, como em algum momento se pensou. É uma força aí, é um vento, tá bom? Não, não é isso. Os anjos são seres pessoais, não é uma força impessoal, tá bom? É um ser pessoal, tá bom? O que é que torna ou pelo menos, quais são as facetas de uma personalidade? Quando você estuda, as facetas de uma personalidade são 3, tá bom? Intelecto, volição, que é vontade de ir e vir, decidir, tá bom? De fazer ou não, de querer ir ou não, e sentimento ou emoção. Então nós temos intelecto, a capacidade de pensar, tá bom? Inteligente. Volição, a capacidade de se mover, de ir ou não, de querer ou não, e emoção ou sentimento. E os anjos têm isso. Os anjos também têm. São seres pessoais. Observe comigo, por favor, um texto que está em 2 Samuel, capítulo de número 14, versículo de número 20. Olha só que texto interessante para nós pensarmos. 2 Samuel 14, 20 diz assim: para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isto. Porém, sábio é o meu Senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Nesse momento, o que é que vai acontecer? Há uma comparação de Davi com um anjo. E ela diz assim: como um anjo é sábio, o Senhor também é sábio. Olha que interessante. Então observe que aqui nós temos intelecto, uma característica da personalidade. Então os anjos são seres pessoais. Não é uma força que fica por aí voando, batendo. Não. São seres pessoais. Tem personalidade. Tá bom? Tem personalidade. Vamos analisar a 1 de Pedro 1:12? 1 de Pedro 1:12. Olha só o que o texto vai dizer aqui. Tá bom? Falando da personalidade dos anjos. Os anjos como pessoa, de fato. 1 de Pedro 1:12. Acompanhe comigo, tá bom? Você sabe, estamos falando de uma carta, então é 1 de Pedro e não 1 a Pedro, porque Pedro de fato está escrevendo, não está recebendo. Então é 1 de e não 1 a, tá bom? Um abraço aí pro diácono Hélio, Deus abençoe. Um grande abraço aí, Sidneia, Natália, Deus abençoe, tá bom? Um grande abraço para vocês. Osiel de Xingu apareceu aí também. Um grande abraço.
Tá bom, meus irmãos? Continue conosco aí, que vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor. Tá bom? Vamos lá, meus queridos. 1 de Pedro 1,12 diz assim: a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora foram vos anunciadas por aqueles pelo quem o Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Observe, tá bom? Cuidado aqui, tá bom? Porque muita gente confunde pensando que os anjos queriam pregar o Evangelho, lendo esse texto aqui, tá bom? Não tem nada a ver. Um abraço aí pro pastor Rodolfo, tá bom? Então, nada a ver. Aí, os anjos desejaram pregar o Evangelho. Você já ouviu isso? Já? É mentira. Os anjos não desejaram pregar o Evangelho. Para entender aqui, você precisa ler a partir do versículo de número 10. Qual que é o anseio dos anjos aqui? Não é pregar o Evangelho. O anseio dos anjos, qual que é? É saber como vai terminar, aonde vai desembocar essa salvação. Os anjos tinham também essa expectativa, não de pregar, tá bom? É por isso que não pode ler texto fora do contexto. É texto dentro do contexto, tá bom? Então os profetas anunciaram, os apóstolos vieram anunciaram, e os anjos têm essa expectativa, tá bom? Aonde isso vai chegar? Como vai desembocar essa salvação? Como eles não são oniscientes, então tem essa perspectiva, essa expectativa dos anjos aqui. Então os anjos são seres pessoais, como nós vemos aqui, tá bom? Vamos ver Lucas capítulo de número 15, versículo de número 10. Olha que texto maravilhoso para nós pensarmos sobre a personalidade dos anjos. Então nós estamos falando hoje sobre o quê? A natureza dos anjos, tá bom? A natureza dos anjos. Lucas capítulo 15, versículo de número 10. Para ser uma personalidade, pastor, precisa de quê, professor? Precisa que se tenha intelecto, volição e sentimento, tá bom? Intelecto, volição, a capacidade de ir e vir, decidir, e sentimentos ou emoções. Olha só o texto 15:10 do Evangelho de Jesus, como escreveu Lucas. Eu vos afirmo que, de igual modo, há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Observe que aqui atribui a ideia dos anjos, de fato, serem seres que se alegram. Logo, alegria é um sentimento. Sendo sentimento, isso é uma característica da personalidade. Tá bom? Então nós temos até agora na natureza dos anjos o quê? Eles são espirituais, por isso se locomovem com muita facilidade, tá bom? E com muita rapidez. Eles são imortais, eles são criaturas e eles são seres pessoais, tá bom? Mais uma característica, eles são poderosos, tá bom? Não tem todo o poder, é claro, porque onipotência é um atributo incomunicável da Trindade, tá bom? Não comunica com ninguém, mas eles têm muito poder. Os anjos são poderosos. Acompanhe comigo na segunda carta do Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 11. Olha só que interessante. Segunda do Pedro 2:11, tá bom? Eu vou ler e você acompanha aí. Diz assim: ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Então observe que aqui o apóstolo Pedro, ele está dizendo, os anjos têm mais força e mais poder do que os homens, tá bom? E nem por isso eles ficavam com palavras arrogantes sobre as autoridades, tá bom? Então observe que os anjos são poderosos, tá? Isso é uma característica dos anjos, tá bom? Outra característica é que eles são limitados no conhecimento. Conhece bastante, mas não tem todo o conhecimento, que nós chamamos em teologia de onisciência, que é a capacidade de saber todas as coisas. Esse também é um outro atributo que só é da Trindade. Ninguém mais tem a onisciência. Só o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Tá bom? Um abraço para o André Ricardo, da Igreja Presbiteriana, ali em Judiapeba. Um forte abraço, homem de Deus. Deus abençoe a sua vida. Tá bom? Vamos lá então observar que eles são limitados no conhecimento. Mateus, capítulo de número 24, versículo 36. Olha que interessante. Mateus 24, 36. Diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Aqui mostra que os anjos não são detentores de todo o conhecimento, porque diz que eles não sabem o momento da vinda do Senhor Jesus.
Preste bastante atenção. Então nós temos aqui mais uma característica da natureza dos anjos. Vamos recapitular? A matéria que estuda anjos não é angiologia. Angiologia é um ramo da medicina, tá bom? Por isso que existe angina no peito, angioplastia. A matéria que estuda os anjos é um ramo da teologia sistemática que chamamos de angelologia. A palavra anjo no hebraico é malak, que significa mensageiro. No Novo Testamento, angelos, que significa mensageiro. E a palavra anjo pode ser aplicada a uma pessoa ou um ser celestial. Os anjos têm natureza. Dentro dessa natureza, nós temos aí, basicamente, espiritualidade, imortalidade, tá bom? É uma criatura, tem poder, tem sabedoria, é pessoal, tem conhecimento limitado, tá bom? E pode assumir forma humana, mas não pode assumir natureza humana, tá bom? Muita gente confunde, porque às vezes vê anjo em forma de gente. E aí a pessoa pensa, mas será que ele também tem uma natureza humana? Não, não, não. A natureza dos anjos é espiritual, tá bom? Mas ele pode assumir uma forma humana, assim como demônios também podem assumir forma humana, mas nunca natureza humana, tá bom? Põe isso na sua cabeça. Então nós trabalhamos o que agora? A natureza dos anjos, tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre os demônios agora, tá bom? Quem são os demônios? Já falamos dos anjos, hoje nós temos os anjos bons, tá bom? 2/3 estão com Deus. 1/3 está com Satanás, tá bom? 1/3 está com Satanás. Então Deus criou todos os anjos bons. Todos os anjos bons. Só que em um dado momento, o que foi que aconteceu? Um ser se rebelou, tá? Deus abençoe Denilson, um forte abraço, tá? Um ser se rebelou e trouxe consigo uma terça parte dos anjos bons, tá bom? Com ele. E esses anjos, hoje nós chamamos de demônio. Então, de forma aberta, nós temos os anjos bons e os anjos maus. Os anjos bons são aqueles que estão a serviço de Deus. Os anjos maus são aqueles que estão ao serviço de Satanás, tá bom? O serviço de Satanás. Aí tem uns teólogos que andam dizendo por aí que os demônios que hoje nós aí falamos e a Bíblia cita, não são os anjos caídos. Não, é uma outra classe. Nós vamos desfazer agora esse conceito que não é bíblico, tá bom? Os anjos que caíram são os demônios que hoje nós conhecemos e a Bíblia cita, e é esses que nós expulsamos por aí. Vira e mexe em algum lugar, a gente vai expulsando os demônios por aí, tá bom? Como provar então que os anjos caídos são de fato os demônios hoje? Abra sua Bíblia em Mateus 25, 41. Tá bom? Diz assim o texto da Sagrada Escritura. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Observe. O diabo tem uma quantidade de anjos que foram criados bons, mas que em algum momento nasceu um sentimento pecaminoso em seu coração. E daí para cá, esses anjos se tornaram o que nós conhecemos hoje como demônios. Então, Deus tem os seus anjos e Satanás também tem os seus anjos. Tá bom? Bom, dentro do judaísmo e na história da igreja, surgiram várias questões em relação de como surgiram esses demônios. Como surgiram? Nós sabemos, tá bom, que de fato Satanás se rebelou, tá, e trouxe uma terça parte desses anjos com ele, de acordo com Apocalipse capítulo número 2, versículos 3 e 4, lá está escrito, tá bom? Mas existe aí algumas teorias a respeito de como surgiu o mal, os demônios, Satanás e os demônios, tá bom? A primeira teoria que surgiu foi a criacionista. A criacionista, ela vai dizer, e isso nós estamos falando, a criacionista é uma teoria que está dentro da Mishnah. O que é a Mishnah, professor? A Mishnah é uma parte do Talmud. O que é o Talmud, professor? O Talmud é um livro de tradições, explicações, costumes judaicos, tá bom? O Talmud é composto por duas partes. A Mishnah
tá bom? A Mishnah, que são ali as tradições, fala de ética, fala de moral. E a Guemará. A Guemará é a explicação da Mishnah. Então, dentro do Talmud, eu tenho duas compilações. A Mishnah e a Guemará. Esses dois formam o Talmud. O Talmud hoje é uma segunda lei para o judeu. Eles chamam de lei oral. Esse Talmud, ele surge entre o primeiro e o terceiro século depois de Cristo. Tá bom? Depois de Cristo. Dentro do Talmud, na Mishnah, está escrito que Deus criou 10 coisas na véspera do Shabá, ou seja, do sábado. E lá na Mishnah está escrito assim, que 10 coisas Deus criou na véspera do Shabá, ou seja, na sexta-feira. Tá? E a 10ª coisa são os espíritos malignos. Olha só que coisa. Então, o judaísmo vem dizer que os espíritos malignos, tanto os demônios como os satanás, foram criados já assim por Deus, maus. Então Deus criou Satanás mal, que o judeu chama de Satã, e criou os espíritos malignos mal. Então Deus é o autor do mal. E aí o judaísmo vai dizer mais. Vai dizer que Deus criou Satanás, ou Satã, mal assim, para que ele pudesse fazer parte de um esquema divino, para poder nos provar, para que nós possamos melhorar a cada dia. Então Satanás foi criado mal, é um agente no esquema divino, para poder melhorar eu e você. Olha só até que ponto. Quando isso é dito, chamada teoria criacionista, nós observamos que essa turma quer dizer que Deus é o criador do mal. E para justificar isso, eles usam Isaías 45:7, aonde Deus diz que, de fato, eu crio, né, a guerra, e ele diz eu crio a paz, aí ele diz assim, eu crio o mal. Eu crio o mal. O mal, e depois ele diz eu crio a paz. Esse mal, quando você olha, é só olhar dentro do contexto, não é um mal de moralidade. Porque tudo que Deus faz é bom. Tá? Quando eu digo isso, eu vou fazer o quê? Eu vou atribuir a Deus aí como Deus o autor do mal. Tá bom? Esse mal não é mal de moralidade, é mal de calamidade. Tá bom? Um abraço para Sônia Lindomar Moraes também, meu amigo, Deus abençoe. Tá bom? O que é o mal de calamidade, professor, então? Deixa eu explicar para você. Alguém, de repentemente, vive uma vida profana e ele vai dizer assim, eu sou assim porque Deus me criou assim. Pode esquecer. Deus não cria mal de moralidade. Você é sem vergonha porque você é sem vergonha mesmo. Tá bom? Mas o mal de calamidade Deus traz. Deus pode trazer um furacão, um terremoto, trazer uma nação para bater outra nação. Isso é mal de calamidade. Isso Deus pode trazer. Isso Deus cria. É esse mal que está em Isaías 45:7, que está em oposto com a paz. Eu crio a paz e crio o mal. Ou seja, eu crio a paz e também posso criar uma guerra, trazer alguém para se levantar contra o meu povo. E isso ele fez muito no Antigo Testamento. Deus trouxe o mal sobre Israel, tanto com a Síria, no reino do norte, que abateu, quanto em Judá, no reino do sul, quando o rei da Babilônia abateu aquela cidade por 3 vezes. A última foi a pior, aonde destruiu o templo e destruiu tudo. Tá bom? Então cuidado, porque Deus não cria o mal de moralidade. Então Deus não criou os demônios maus. Deus não criou Satã mau. Isso é uma tradição judaica, foi influenciado também pela Cabalá, que eu tenho falado muito sobre isso nos meus vídeos. A Cabalá é uma espécie de sincretismo religioso, um sincretismo de ensinamento que o judaísmo abraçou para dentro da sua fé. É uma mistura de um monte de ensino e virou uma bagunça a fé judaica, tá bom? Muito cuidado, porque isso também está acontecendo com a igreja. A igreja tem abraçado muita coisa. É um misticismo, é um sincretismo que eu nunca vi igual, tá bom? E o mais triste é que ainda faz errado. Ainda faz errado. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você, né? Você vai em muitos lugares e você vê uma arca dentro da igreja. Aquela arca lá, tá todo mundo vendo, todo mundo olhando. Arca da Aliança, né? E aí você vai dizer, mas o que essa arca tá fazendo aí? Não, a gente representa a glória de Deus. Tá? Quer pôr a arca dentro da igreja? É um desserviço. Mas você quer pôr? Cobre. Quem te contou que a arca ficava descoberta para todo mundo ver? Tá bom? Então quer ser judaizante, mas não faz direito. Se é para fazer, faz direito. Cobre a bendita da arca, que a arca era coberta justamente para evitar idolatria, para evitar que o povo ficasse agarrado à arca. A arca era transportada nos carros coberta. Esses filmes mal feitos por aí, onde a arca aparece descoberta, isso aí não é bíblico.
Isso não é bíblico. A lei deixa claro. A arca, ela era transportada. Ela era transportada coberta. Quer pôr dentro da sua igreja? Põe um pano, põe um cobertor, sei lá. Cobre essa arca para não virar um objeto de idolatria, um objeto de misticismo. Aprende a fazer as coisas direito. Mas ainda faz errado. Né? Então, é necessário fazer direito. É um desserviço, mas se quiser fazer, faça direito, por favor. Tá bom? Em nome de Jesus. Faz direitinho do jeito que tá lá, que aí vai dar certo. Tá bom? Pode ser que dê certo. Né? É um desserviço, mas pode fazer. Tá bom? Vamos lá então. Então observe, a primeira teoria é a criacionista. Como surgiu os demônios e Satanás? Tá bom? A Mishnah, que é uma parte do Talmud, vai dizer: Deus criou na véspera do Shabá, na sexta-feira, 10 coisas. E uma das coisas foram os espíritos malignos. Bom, a segunda teoria é a teoria flaviana, de Flávio Josefo. Aquele mesmo que escreveu aquele grande livro dos Hebreus, a história dos Hebreus, né? Um livro grandão, assim, com a capa meio azul, que tem um candelabro, tá? Você já deve ter visto ele por aí, tá bom? A teoria flaviana vai dizer o que a respeito da criação desses anjos, tá bom? Ou desses demônios, quem são? Na teoria flaviana, Flávio Josefo viveu do ano 37 ao ano 100 depois de Cristo. Ele é aí contemporâneo do apóstolo Paulo, contemporâneo do apóstolo Pedro, é contemporâneo dos apóstolos. Esse Flávio Josefo, ele escreveu, tá bom? E ele disse que os anjos são as almas dos homens maus que morreram. Então, os demônios são as almas dos homens maus que morreram. Olha só que coisa. Um diz que Deus criou já assim, mal. Aí o outro diz, são as almas dos homens maus que morrem e voltam em forma de demônio. Meu Deus do céu. Haja corpo, hein? Porque o que tem de gente mal não tá no gibi. Então, olha, haja corpo para esse demônio poder habitar, porque aí, meu amigo, né, quando eles vêm incorporar em alguém, se manifestar, tá bom? Então, tá difícil. Então, também não é. A Bíblia não fala sobre isso, tá bom? Que esses demônios são as almas dos homens maus que morreram, tá bom? Que depois incorporam em pessoas. A terceira teoria é a teoria Enoque-Justiniana, tá bom? Que vem de uma mistura do ensino do livro de Enoque e uma mistura do livro do Justino Marte. Justino Marte, tá bom? Que é um dos grandes homens da história. Nós podemos observar. Um abraço para Ângela, tá bom? Um abraço para Elizabeth também. Deus abençoe. Um forte abraço para vocês, tá bom? O que é que essa teoria diz? Tá bom? Essa teoria vai dizer que os demônios são os anjos que caíram no Gênesis 6. Então eles vão interpretar Gênesis 6, os filhos de Deus, ali quando tem relações com as mulheres, tá bom? Eles vão dizer, bom, naquele momento, aí os anjos, de fato, se tornam esses demônios, tá bom? E a última teoria, que não é uma teoria para nós, é a bíblica, é essa, que Deus criou tudo bom, tá bom? É isso que diz o relato do livro do Gênesis 1 e 2, tá? E que depois que Deus criou a terra, basicamente, aí acontece a queda. Nós já podemos observar no capítulo número 3. Então, basicamente, no capítulo 2, tá tudo certo. Depois que Deus criou a terra, basicamente, houve a queda de Satanás. Aí nós podemos observar o livro do capítulo número 3 do livro do Gênesis, nós podemos observar isso. Então, como surgiram os demônios? Os demônios eram anjos bons, que por ter livre-arbítrio, ter personalidade, escolheu, junto com Satanás, né? Satanás os enganou, a se rebelar contra Deus, e hoje são os demônios que nós encontramos por aí, tá bom? Expulsamos um monte, tá bom? Então, os demônios, está explicado como surgiram os demônios e também Satanás, tá bom? Então, meus irmãos, quando vamos estudar sobre os demônios, tá bom? Daimon, o termo grego, tá bom? Satanás, Satã, o termo hebraico para Satanás, eles têm um chefe, que é Satã ou Satanás, diabo, pode ser, tá bom? E logo, esse ser, ele comanda um exército de demônios, tá bom? Cuidado, por quê? Porque quando se fala de demônios, muita gente cai em dois extremos. O primeiro extremo é que uns dizem assim, não existe. Demônio não existe. Demônio não. Isso é perigoso, tá bom? Perigoso. Porque eles existem. Se não existissem, tá? O que seria das narrativas bíblicas? Tá? Aonde Jesus passou basicamente 45% das narrativas nos evangelhos são expulsões de demônios, o exorcismo que Jesus assim faz.
tá bom? 45% basicamente do ministério de Jesus ele passou expulsando demônios. Expulsando os demônios, curando enfermidades que às vezes eram ocasionadas por demônios, tá bom? Então, são citados assim os demônios de forma assim incisiva. Só o Novo Testamento nós podemos observar mais de 500 vezes, de forma direta ou indireta, citando Satanás e os demônios. Como é que eles não existem? Então eles existem. O outro extremo é que uns acreditam que não existe. E o outro extremo é que as pessoas dão ênfase exagerada também a Satanás e seus demônios. Tá bom? Então nós estamos em uma geração de crente que elas são muito fraquinhas. Muito fraquinhas. Parece que o diabo tem mais poder na vida delas do que Deus. É muito comum você observar nas igrejas. Dá-se uma oportunidade. A primeira coisa, Deus abençoe, Domingues. Paulo Sérgio Domingues. A primeira coisa, Silvana, Deus abençoe, um forte abraço, tá? A primeira coisa que a pessoa faz é: irmãos, o diabo está furioso. Irmãos, o diabo me atacou essa semana. Irmãos, o diabo está isso. Irmão, o diabo... Irmão, pelo amor de Deus, eles existem, mas não precisa dar essa ênfase exagerada. Conta o que Deus fez na sua vida. Tem gente que tropeça, é o diabo. Ah, é o diabo, tropecei. Você estava desatento, olhando no celular de qualquer jeito, andando torto, com o sapato já gasto, tropeçou. Né? Ai, foi o diabo. A janela bate. Ai, foi o diabo. É? Irmãos, você precisa parar com isso. Então você não pode não acreditar e também não pode dar uma ênfase exagerada. Eu fico observando uma turma de cristão fraquinho demais. Eles começam a fazer alguma coisa para o Senhor. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, vou falar de mim, tá? Por exemplo, eu faço vídeos toda semana e posto no meu canal. Aí se acontece alguma coisa, o que é? Tem crente que diz assim: comecei a fazer, o diabo tá me massacrando, o diabo tá me matando, o diabo só falta me matar. É porque eu comecei a fazer isso, hein, irmãos? Ué, mas que crente é você? Começa a fazer uma coisinha e aí pronto. Não pode fazer porque o diabo fica oprimindo você? Não, irmão, você tem poder de Deus na sua vida. Você pode dizer ao demônio, vai embora e vai. Não, eu tô fazendo para Jesus e eu tô pouco me lixando para ele, tá bom? Eu tô pouco me lixando para ele, eu tô fazendo para Jesus. Então toda vez que eu faço, o diabo tem que me atacar? Então pronto, é assim. Toda vez que eu faço é retaliação. E onde está o poder de Deus na minha vida? Então, irmão, precisa parar com isso. Eu conheço um monte de crente que é muito espiritual. Eu tô fazendo, tô isso. Mas o diabo tá atacando ele todo dia, parece. Todo dia, às vezes não é o diabo, às vezes negligência sua. Você é negligente. Você é negligente. Começa a fazer alguma coisa pro Senhor, de repente vai pro trabalho e chega atrasado. Aí o patrão dá uma bronca. Aí chega na igreja, irmãos, comecei a fazer um trabalho aqui, o diabo tá furioso, hein? O diabo, olha, meu patrão tá uma arara. Mas por quê? Porque você chegou atrasado. Você é negligente. Tá bom? De repente chega atrasado direto e é mandado embora. Só foi eu começar esse trabalho na igreja, o diabo assolou contra a minha vida. Ô, irmão, pelo amor de Deus. Quem é mais forte na sua vida? Quem é que tem mais poder na sua vida? Quem é que mais atua na sua vida? É Deus ou é o diabo? Então nós precisamos pensar sobre isso. Então não podemos dar uma ênfase exagerada, mas também não podemos desacreditar que eles existem. Tá bom? O que eu preciso saber é que eu tenho uma autoridade e maior o que está comigo do que o que está no mundo. Então pare com essa ideia de tudo é o diabo. Tá bom? Tem coisa que é falta de vergonha na cara. Tá bom? Então quando eu atribuo o diabo fica fácil. Porque diabo é para expulsar. E quando é do caráter eu tenho que tratar. E tratar caráter muita gente não quer. Então tem muita gente que é mais fácil dar essa desculpinha esfarrapada. Tá bom? Você é de Deus, irmão. Tá bom? O diabo não pode ficar tocando em você desse jeito, não. Todo dia, toda hora. É incrível, irmão. É incrível. É incrível como é. Eu fiz visita há muito tempo. Tá dentro do tema, tá, irmãos? Tô falando sobre demonologia e satanologia, que está dentro da matéria de angelologia. Tá bom? Fiz visita há muitos anos, visitando, orando pelas pessoas. Tá? E eu vou, irmão, oro por todo mundo. Vou, oro, expulso o demônio. Quantas vezes expulsei demônio? Vim pra casa dormir, irmão, o demônio nunca me enforcou à noite. Tem uns crentes que eles vão orar, quando volta com dor nas pernas, dor nas costas, dor na cabeça, não dorme. O demônio vai, ataca ele, a noite toda. Irmão, apareceu, manda embora. Não, o irmão fica perturbado. Ele vai orar para poder libertar os outros, volta perturbado. Irmão, isso não pode acontecer. Você é de Deus. Você tem que voltar bem. Quem tem que mandar embora quem tem que ir embora é o demônio, não você. Então, cuidado. Dá uma ênfase exagerada. Tá bom? Então, não menospreze, mas também não superestime. Tá bom? Não superestime Satanás e os seus demônios. Tá bom? Então, já vimos o surgimento. Como é que surge. Tá bom? Vamos falar, então, um pouco sobre a natureza dos demônios. Tá? Em parte, eles têm a mesma natureza, entre aspas, que os anjos, com exceção de alguns. Eles também são criaturas,
tá bom? Foram criados bons, se tornaram maus. São seres pessoais, têm personalidade, tá bom? Também, eles têm personalidade porque eles têm intelecto, tá bom? Eles têm emoção. Ah, pastor, onde é que está isso? Bom, intelecto, vamos ver? Marcos capítulo número 5. Quando Jesus vai expulsar o demônio do gadareno, a fala da legião que está naquele gadareno, naquele moço, é a seguinte: não nos mande para fora desse território, nos mande para aqueles porcos. Imploravam a Jesus, intelecto. E eles disseram para Jesus: eu sei que tu és o santo, o filho do Deus Altíssimo. Intelecto, eles sabiam disso. Eles têm emoções. A carta do Tiago, no capítulo de número 2, vai dizer que os demônios creem que existe um só Deus e estremecem. Emoção. Então os demônios também são seres pessoais. É uma personalidade, não é uma força, tá? Que está passando. Tem gente que pensa que é uma força. Não, os demônios são reais, tá bom? Mas Jesus também é real na sua vida. Então maior é Jesus na sua vida do que qualquer demônio, casta, legião, satanás ou qualquer coisa desse tipo. Tá bom? Então maior é Jesus na sua vida. Então também eles são seres imortais. Tá bom? São seres imortais. São seres pessoais. São criaturas. São poderosos. Tá bom? São poderosos. Tá bom? Essa foi uma mentira que contaram para você. Que os demônios e Satanás não têm poder. Eles têm poder. Não é só força, não é poder mesmo. Quando eles caem, eles não perdem o seu poder. Eles continuam com o poder. Perde só a posição. Estava em cima, né, nos céus, agora vem abaixo e pode ocupar as regiões celestiais aqui, tá? Mas a pior mentira foi: não, o diabo não tem poder, não, os demônios também têm, não, eles têm poder. Eles são seres poderosos, tá bom? Mas, claro, não é todo poderoso, tá bom? E você tem o poder de Deus na sua vida, tá? Mais algumas características, vamos observar. Por favor, abra a sua Bíblia, por favor. Nós vamos observar Marcos capítulo número 1, versículo de número 24, os demônios tendo intelecto. Olha só que interessante. Marcos 1, 24. Diz assim o texto da Sagrada Escritura: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste prender-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Olha só que interessante. Então aqui nós observamos o intelecto, a emoção. Tiago 2,19. Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 19. Olha o texto da Sagrada Escritura. Carta do Tiago 2,19. Diz assim: crês tu que Deus é um só? Faze bem. Até os demônios creem e estremecem. E estremecem. Observe que você vê aqui nessa passagem essa ideia de que os demônios são seres pessoais. Eles têm emoção e, nesse sentido, se tornam também seres pessoais. Uma característica que os demônios têm, que os anjos não têm, os anjos bons, é que os demônios são perversos. Os demônios são perversos. Observe só esse texto que está no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 9. Olha como eles são perversos, tá bom? Eles são perversos. Marcos 9, a partir do versículo de número 17. Diz assim o texto da Sagrada Escritura: e um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo. Aqui é um demônio. E o texto diz mais: e este, onde quer que o apanha, lança por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai defiando. Olha só que interessante. E aí, no versículo número 21, Jesus diz assim: perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: há quanto tempo lhe sucede? E ele disse: desde a infância, respondeu. Observe como eles são perversos. Eles têm a capacidade de perturbar uma criança. A perversidade daquela criança caindo no fogo, caindo na água, tendo uma espécie, não que fosse, uma espécie de sintomas, tá? de epilepsia. Tá? Numa criança, eles são perversos. Olha o que ele fez com o gadareno no capítulo 5 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Tirou o moço da vida comum que ele vivia, colocou o moço nos sepulcros, colocou o moço nos montes, se ferindo com pedra, fora da sociedade. Cadeias e grilhões não seguravam aquele moço. Os demônios são perversos. Satanás é um ser perverso. E não foi Deus que o criou assim. Ele, com a sua rebelião, de fato, se tornou esse ser, tá bom? Que a Escritura chama de Satanás, Satã, diabo no Novo Testamento, antiga serpente também,
tá? Não vou usar o termo Lúcifer, que não é um termo bom, tá bom? De fato, ele não aparece, tá? Foi uma interpretação aí que fizeram em cima da Vulgata, tá bom? Mas essa expressão Lúcifer, tá? Eu nem vou falar nada agora, senão vai ficar como se fosse uma heresia e eu não vou ter tempo para explicar, tá bom? Essa questão, mas eu vou explicar numa próxima aula, eu explico, tá bom? A respeito dessa questão. Então, observe que os demônios, eles são seres perversos, tá bom? Então, nós temos aqui, hoje, vamos ler, para nós finalizarmos, tá? Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos ver aqui, essa é uma profecia de dupla referência, tá bom? Que é uma profecia de dupla referência, pastor? Não me entendi. Vou explicar. É uma profecia que ela se cumpre em mais de um momento dentro da Escritura, tá bom? Ela se cumpriu em algum momento e vai voltar a se cumprir, então ela se cumpre mais de uma vez. Chamamos isso de profecia de dupla referência. Aqui, Apocalipse 12 é uma profecia de dupla referência. Esse texto está dentro do período tribulacional. No período tribulacional vai acontecer isso aqui. Mas isso aqui também já aconteceu. Isso logo depois que a terra foi criada, que Satanás se rebelou e foi lançado por terra. No capítulo número 3, nós já observamos ele incorporar a primeira manifestação mediúnica espírita da Bíblia. É essa onde Satanás toma o corpo de uma serpente, tá bom? E logo mais, tanto o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, como o irmão João no capítulo 12 do Apocalipse, vai dizer a antiga serpente. A serpente, comparando Satanás com aquela serpente lá, de fato, do Jardim do Éden. É claro que ele entrou na serpente. Ele ganhou a ideia de antiga serpente, não porque foi a serpente, ele é a serpente literal, ele entrou nela. Mas como ele é apto a enganar, é perigoso e é astuto, então, figuradamente, ele leva essa ideia também de antiga serpente. Vamos observar isso aqui? Apocalipse, capítulo número 12. Diz assim, o texto da Sagrada Escritura. Eu leio. Versículos 3 a seguir. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho. Tá bom? Em profecia, dragão aqui, você sabe que dragão não existe. Tá bom? Naqueles termos, é claro, né, de desenhos, tá, que mostra em filme, dragão não existe. Tá bom? Não existe aí uma espécie de dragão, mas não esse que sai por aí jogando fogo. Tá? Dragões que tem aí em algumas regiões onde eles comem até pessoas. Tá? Isso é muito perigoso. Eles rastejam, conseguem, né, são grandes e são perigosos. Mas dragão no sentido de jogar fogo, essa ideia toda não existe. Tá? Mas a figura do dragão aqui é por quê? Porque dentro da mitologia, a figura do dragão que traz medo, traz pavor. Essa é a figura para Satanás. Tá bom? Um abraço, pastor Douglas, Deus abençoe. Tá bom? Então, essa figura aqui, tá bom? De Satanás. Então, quem é o dragão em profecia? Uma hora eu vou fazer uma série só sobre o Apocalipse, falando sobre os símbolos, explicando cada símbolo, tá bom? E eu conto aí com a sua participação. Tá bom? Então vamos lá. Viu-se então no céu um grande dragão. Dragão aqui, Satanás. Grande vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, nas cabeças diademas. A sua cauda arrastava até essa parte das estrelas do céu, aos quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz. Então aqui muita gente fica pensando, bom, um dragão, a cauda pegou, né, trouxe as estrelas, tirou as estrelas do céu. Não, dragão aqui é Satanás. Cauda em profecia, engano, mentira. E as estrelas são os anjos, uma terça parte dos anjos. É por isso que nós sabemos que um terço está com Satanás, tá bom? E 2 terços estão com Deus, tá bom? É isso que nós conhecemos de porcentagem. Não sabemos quantos milhões e quantos bilhões. São milhares e milhares, bilhões e bilhões, tá bom? Então nós não sabemos a quantidade. Mas nós sabemos que são muitos anjos, que nós vimos na outra aula, né? Uma quantidade inumerável para nós, tá bom? Eles foram criados todos de uma só vez. Não vai haver extinção de anjos, tá bom? Não pode se multiplicar, porque não se reproduzem, mas também não serão extinguidos, porque não haverá aniquilação. Tá bom? Vou mostrar isso. Nem Satanás será aniquilado e nem os anjos serão aniquilados. Eles sofrerão eternamente no inferno final que nós chamamos de Guerrena. Tá bom? O Guerrena é o estado final, tá? E aí eles vão sofrer lá. Tá bom? Um abraço para a Silene, que trabalha ali comigo, e a Rosana Godoy, minha irmã, Deus abençoe. Tá bom? Vamos lá então, continuando o texto. Diz o texto mais assim. A fim de que lhe devorar, versículo de número 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele sustente durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Mais uma vez, Satanás aqui sendo citado como o dragão que tem anjos.
tá bom? Ligado a Mateus 25, 41, onde fala Satanás e seus anjos. Então, dragão aqui é uma figura para Satanás. Um abraço para Adriana Rodrigues, da Presbiteriana também, que foi minha aluna. Deus abençoe. O texto continua dizendo mais. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu para eles. Foi expulso o grande dragão. Agora, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra, com ele e os seus anjos. Observe, então, que nós temos aqui Satanás e os seus anjos, que são os demônios. Então, Satanás é visto aqui como dragão e também visto como uma serpente. Finalizando aqui, abra a Bíblia, por favor, na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 3. Olha só o texto, mais uma vez, se referindo a Satanás como uma serpente. Diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Observe aqui que, mais uma vez aqui, Satanás é tido como uma serpente, algo que engana, algo sagaz, algo perigoso, tá bom? Mas maior é o Senhor Jesus que está com você. Então pare de ficar dando ibope para Satanás na sua vida, tá bom? Tem coisas que, se você tomar atitudes mais coerentes, tá bom? Vai dar tudo certo, vai dar certinho, tá bom? Então pare de ficar atribuindo tudo ao diabo. Então, analise a sua vida, veja quais são as suas atitudes, tá bom? Não estou dizendo que o diabo não existe, eles existem, tá bom? O diabo existe, é um, tá bom? E os demônios são vários, eles existem, tá bom? Mas eles não podem ficar toda hora tocando na sua vida, toda vez que você pega o microfone, você fala do diabo. Tem gente que é tão invocada com o diabo, ele é tão invocado com o diabo, que tudo na vida dele é o diabo. Se você perguntar para ele qual o filme que você mais gosta, ele vai dizer O Diabo com Veste Prada. É. E qual que é, assim, o evento turístico que você gosta mais de fazer, de visitar? A Garganta do Diabo. A Garganta do Diabo. E, assim, alguma música, assim, sabe? Alguém que canta música, que você gosta, assim? Demônios da Garoa. Demônios da Garoa. Demônios da Garoa. Então a pessoa é tão invocada com o diabo que ela pensa o diabo em tudo, né? E você, qual o produto de limpeza que você compra? Diabo verde. É o diabo verde, esse. Então a pessoa, ela vive pirada com Satanás. Tudo pra ela, né? É engraçado, é cômico, mas é verdade. Tem gente que ela vive com o diabo na cabeça. Então, os demônios pra ela, é incrível, irmão. E quem mais faz isso são aquelas pessoas que mais se consideram espirituais. É uma espiritualidade assim muito exacerbada, acima da média, tá? Mas só vive oprimida, só vive, né, debaixo do jugo de Satanás. Incrível. É uma coisa maluca. Então, tem gente que tem piração por Satanás. É uma coisa assim que não dá para entender como é que essa turma tem tanta piração assim, tá bom? Então, os demônios existem? Existem. Foram criados demônios? Não. Foram criados anjos bons. Satanás existe? Existe. Foi criado assim? Não. Foi criado bom. Mas ao se rebelar, se tornou esse ser Satã, que os judeus chamam, né? E nós aqui chamamos ele, né, de Satanás, tá bom? Um abraço para Silvana ali, tá dizendo a pura verdade, né? Mas é verdade, né? Até triste ver os crentes pegar o microfone. Eles só falam do diabo, né? Coitado. Eles não podem fazer nada que já começa aquela piração. Então, meus irmãos, tá bom? Não vamos aí superestimar e nem tampouco subestimar, tá bom? Vamos colocar o diabo, de fato, aonde ele fica, tá bom? Onde ele deve estar, tá bom? Ele está, mas maior é o Senhor que está conosco, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Você que quer aprender um pouco mais, o meu canal no YouTube, já apareceu o link aí. Clica lá, se inscreve, ativa lá o sininho, tá bom? Toda semana, toda segunda-feira tem um vídeo novo lá no canal, tá bom? Eu tô numa série muito boa falando sobre as lendas judaicas, tá bom? Que são ensinadas como palavra de Deus, muito misticismo, muita coisa que o judeu abraçou como regra de fé, que não condiz com a escritura, tá bom? Você vai aprender bastante e vai ser uma benção. Eu quero agradecer a todos pela participação, que Deus possa abençoar os meus irmãos. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Na sexta-feira, querendo Deus, tá bom? Amanhã é quinta-feira, quinta-feira, eu vou fechar essa série aqui de angelologia, tá bom? Angelologia. Qual que é a matéria que estuda os anjos? Não fale por aí como muita gente. Angiologia. Angiologia eu já falei. O que é angiologia? É um ramo da medicina, que vai tratar a questão dos vasos, daí angioplastia, angina no peito. A matéria que estuda os anjos
é angelologia, tá bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado pela participação e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.